Fala pessoal, beleza? Eu vou trazer aqui para o canal agora uma sequência de vídeos onde a gente vai começar a estudar as funções dentro do VBA, tá? Não criar funções, as funções internas que já existem no VBA. Vamos começar com funções de data, depois funções de texto, funções numéricas e assim por diante, tá? Para começar com as funções de data, você vai aprender a criar, a gente vai criar junto esse calendário aqui, ó, que está aparecendo aqui na tua tela. Esse calendário é um calendário automático, repare que não tem nenhuma fórmula aqui. Eu clico nesse botão, ele vai voltando os meses. Esse botão aqui ele vai avançando os meses, tá? Para a gente criar esse calendário, a gente vai ter que fazer o uso de várias funções de data no VBA, tá? Então, lembrando que o principal objetivo não é apenas criar o calendário, mas sim entender as funções de data no VBA. A gente vai começar a criar esse calendário nessa aula e talvez a gente vai terminar na próxima aula ou ainda numa terceira aula, tá? O objetivo principal a gente vai entender função por função, eu vou explicar para você a função, a sintaxe da função de forma detalhada e aí na prática a gente já vai aplicar na construção do calendário, tá? Então para cada conjunto de funções a gente vai criar alguma coisa, tá? Para ter um contexto, porque se eu te explicar para você uma função, por exemplo, a função dia, a função day, se eu explicar a sintaxe dela de forma isolada, vai surgir aquela famosa pergunta. Ok, mas qual que é a utilidade disso? Quando que eu vou utilizar isso na minha vida, tá? Então, quando eu explico a função dentro de um contexto, no caso, na construção de um calendário, você já consegue enxergar uma utilidade para ela e já consegue aplicar em outras situações, ok? É o que a gente vai fazer a partir de agora. Então, eu vou fechar esse arquivo. Eu vou abrir um arquivo em branco. Esse arquivo aqui eu vou já salvar ele, então salvar como? Vou salvar na área de trabalho mesmo, como, aliás, vou salvar nessa pasta aqui como calendário, tá? Calendário, aula 1. Lembrando que esse arquivo eu vou deixar ele disponível já para você fazer o download lá no nosso grupo no Telegram. Cada arquivo ele é representado por um código, tá? Então é só você ver aqui na descrição do vídeo qual que é o código desse arquivo. Lá no Telegram tem uma pasta com vários arquivos que eu uso aqui no YouTube. Você vai lá e baixa o arquivo, tá? Ok, então a primeira coisa que a gente precisa é o seguinte. Eu vou pegar essa tabela aqui, ó, e eu vou selecionar 7 colunas, tá? E 5 linhas, ok? 7 colunas e 5 linhas. Vou clicar aqui em cima na caixa de nome e eu vou nomear esse intervalo aqui ó, como calendário. Tudo em letra maiúscula, calendário, tá? Ok, então eu tenho um intervalo nomeado chamado calendário. Quando eu clico aqui, ele seleciona para mim esse intervalo. A vantagem disso é que eu posso arrastar para qualquer lugar esse intervalo, que o Excel sempre vai entender que aquele ali é o meu intervalo nomeado. Lá no VBA, se eu fizer referência a essa célula, não vai ter problema se eu adicionar linhas ou se eu deletar linhas, tá? Então eu vou selecionar aqui esse intervalo, eu vou aumentar o tamanho dessas linhas aqui, ó, para que ele fique mais ou menos quadrado, essas células aqui, ó. Eu vou selecionar de novo esse calendário, eu vou apertar Ctrl 1 e vou colocar uma borda aqui em volta dele, tá? Uma borda pontilhada por enquanto, apenas para a gente poder enxergar que o calendário existe e que ele está ali. Eu vou reduzir um pouco aqui essas colunas, vou trazer um pouco para o lado esse calendário aqui, ó. Ok, então temos aqui o nosso intervalo de células que vai representar o nosso calendário. Aqui em cima eu vou colocar os dias da semana, então domingo, segunda, aqui terça, quarta, quinta, sexta e sábado, tá? Vou selecionar todo mundo aqui e já vou deixar formatado aqui, ó, no centro e aqui no centro também. Ok, temos aqui já então um intervalo de células que representa o nosso calendário. Agora, a segunda parte que a gente precisa é de uma data de referência, tá? Então aqui em qualquer lugar eu vou apertar Ctrl ponto e vírgula para colocar a data de hoje, tá aqui, ó, tá? Dia 24 de setembro. Esse intervalo, essa data aqui, ó, essa célula, eu vou clicar aqui também e vou nomear essa célula como data
ref, tá? Então eu tenho dois intervalos nomeados na planilha. Primeiro é o calendário e segundo é essa célula aqui, ó, data referência. A gente vai precisar de uma data de referência, tá? Essa é a principal parte de toda a construção do calendário, tá? Se não tiver essa data, não vai funcionar nada, ok? Beleza, eu vou só escrever aqui, ó, data ref, data, aqui em cima, né? Data referência, para eu saber que isso aqui é uma data data de referência, assim, ok. Agora sim, vamos entrar lá dentro do VBA. Vou entrar aqui no VBA, eu vou inserir um módulo e vou criar uma macro já chamada preencher calendário. Ok. Então aqui está a nossa macro. Deixa eu diminuir essa janela e trazer aqui para o lado. Bom, primeira coisa importante. Vamos declarar uma variável do tipo data. Essa variável vai representar a data de referência. Então, vou chamar essa variável de data ref as date, tá? É uma data de referência. O valor dessa variável vai ser exatamente o valor que está na célula data ref. Então, a data ref, que é a minha variável, vai ser igual a range data ref ponto value. Ok, ponto value. E vou só pedir para o Excel exibir para mim o valor da variável aqui, ó, data ref, msgbox, data ref, só para ver como é que tá. Vou clicar aqui, ó, ele vai trazer aqui o 24/10, que é a data de referência. Perfeito. Agora que eu tenho uma data de referência, eu vou criar uma data a partir dessa data aqui, tá? Então eu tenho uma data de referência que é o dia 24 de outubro, ou seja, o mês é o mês outubro. Eu preciso sempre do primeiro dia do mês em que essa data aqui ela está contida. Então, primeiramente eu vou pegar essa data de referência e vou quebrar ela em três componentes, que vai ser o dia, o mês e o ano. Tendo esses três componentes, eu consigo criar uma nova data. Tá? Então vamos por partes. Eu vou criar três variáveis aqui, ó. Uma variável chamada dia. Essa variável dia eu vou declarar como integer, tá? Eu posso escrever aqui, ó, as integer, ou eu posso apenas colocar um sinal de porcentagem. Quando eu coloco um sinal de porcentagem logo após o nome da variável, é a mesma coisa que declarar como inteira, tá? Então eu tenho uma variável chamada dia, uma outra variável chamada mês, sem acento, as integer também, e uma variável chamada ano, as integer também, tá? Se eu escrever aqui msgbox, por exemplo, messagebox, type name é uma função que traz para nós o tipo de dado de uma variável. Se eu escrever aqui, ó, mês, por exemplo, que é essa variável aqui, ó, ele vai trazer para mim integer, tá? Ou seja, essas variáveis que eu coloquei, essas porcentagens, elas são todas elas do tipo inteira, ok? Então temos três variáveis, uma que vai representar um dia, um mês e o ano. Agora eu vou pegar essas variáveis e vou atribuir valores a elas. Bom, como eu quero o primeiro dia do mês, a variável dia a gente não vai usar agora, porque ela vai ser 1, tá? Vamos usar depois. Mas a variável mês e a variável ano eu vou precisar. Então, mês vai ser igual. E aqui a gente vai utilizar a nossa primeira função de data, que é a função month, tá? Month. Essa função, ela retorna para nós, como resultado, um mês, que é um número entre 1 e 12, tá? Ela tem um argumento chamado date, que é uma data. Então aqui dentro eu vou colocar uma data. E a data que eu vou colocar é a variável data ref, tá? Então, vou colocar aqui, ó, mês. E essa função mês vai retornar para nós o número 10, tá? Ou seja, eu coloquei aqui dentro a data 24 de outubro, que é essa data que está aqui, e ele extraiu para nós o mês dessa data, ok? Agora, a próxima função é a função ano. Então, a variável ano vai ser igual à função year. A função year é exatamente igual à função mês. No entanto, ela vai trazer para nós o ano em que essa data está contida. Então aqui vamos colocar
ao parâmetro, o valor DataRef. Ano, ele vai trazer para nós o ano de 2020, ok? Bom, já utilizamos duas funções, a função month e a função year. Nós pegamos essa data e conseguimos separá-las em três componentes, que é o dia, o mês e o ano. Agora, a partir desses componentes, a gente vai criar uma data nova. Essa data nova, ela vai representar o primeiro dia do mês em que essa data aqui está contida. Vamos criar uma variável, então, din, chamada primeiro dia, tá? Primeiro dia as date, ou seja, essa data vai ser essa variável vai ser uma data, por isso é do tipo date, tá? Como é que eu faço para criar uma data através do VBA? Primeiro dia igual a, eu vou utilizar a função dateSerial. Então, dateSerial, aqui ó. Essa função cria para nós uma data. Essa função possui três parâmetros, que é o ano, o mês e o dia. Então, só eu informar para ela, ó, year as integer, ou seja, o ano. O ano é a variável ano, que no caso é 2020. Month, o mês. Esse mês é justamente a variável mês, que é, no caso, 10. E day as integer é o dia. Eu quero o primeiro dia do mês, então vou colocar sempre o número 1, tá? Então eu tenho já aqui o primeiro dia. Eu vou colocar aqui, para ele exibir para mim, a variável primeiro dia representa exatamente o primeiro dia do mês, que é 1º de setembro de 2020, ok? Eu vou só inserir um botão aqui, para a gente poder executar mais fácil a macro. Esse botão direito, atribuir macro, preencher calendário. Vou clicar aqui, vai trazer o dia 1º de setembro. Se eu colocar qualquer outra data aqui, por exemplo, 5 de agosto de 2009, por exemplo, e clicar nesse botão, ele vai trazer o primeiro dia desse mês aqui, ó. Então, 1º de agosto de 2009, tá? Por que eu preciso disso daqui? Repare que, partindo dessa data de referência, a gente chegou no primeiro dia desse mês. Agora que a gente sabe o primeiro dia do mês, a gente já tem o primeiro dia do mês, a gente vai preencher aqui, ó, nessa primeira semana do calendário. Então a gente tem que descobrir agora qual é o dia da semana, qual desses 7 dias da semana que aconteceu o primeiro dia do mês, tá? Então 24 de outubro é a referência. O dia 1º de outubro aconteceu em qual dia da semana, tá? Para isso, a gente vai utilizar uma outra função de data, que é a função weekday. Então, eu vou declarar uma nova variável chamada dia-semana. Tá? Dia-semana é as integer. A variável dia-semana ela vai ser um número, que vai estar entre 1 e 7. Para isso, eu vou utilizar uma outra função chamada weekday. Então, dia-semana vai ser igual à função weekday. Tá? Então essa função ela possui dois parâmetros. O primeiro parâmetro é a data que eu estou analisando, no caso é o primeiro dia do mês, portanto a variável primeiro dia. O segundo parâmetro, que não é um parâmetro obrigatório, ele pergunta para mim em qual dia da semana que começa a minha semana. Por exemplo, eu vou colocar aqui ó, Sunday, VB Sunday, ou seja, a semana começa no domingo, tá? Então já colocamos aqui, inclusive, que a nossa semana começa no domingo. Porém, algumas empresas usam o calendário, que é chamado de calendário industrial, onde a semana começa na segunda-feira, tá? Então cada organização, cada corporação se organiza de uma forma diferente. Então para isso que tem essa opção aqui, ó. Se for um calendário industrial, onde a semana começa na segunda-feira, aqui você coloca VB Monday, tá? Vamos colocar VB Sunday, que é o domingo, que é o padrão, né? Ok. Vamos pedir para o Excel exibir para nós a variável dia da semana. Eu vou executar aqui, ó, ele vai trazer o número 5, ok? Então partimos de uma data de referência, a gente chegou no primeiro dia do mês, e o Excel está dizendo para a gente que o primeiro dia do mês aconteceu na quinta-feira. Tá? Vamos conferir no calendário. O primeiro dia de outubro foi de fato
na quinta-feira, tá? Se eu colocar aqui agora outro mês, por exemplo, o mês de novembro, executar, ele vai dizer que o primeiro dia do mês de novembro é na domingo, né? 1 é domingo. Então a gente vem aqui e a gente vai conferir que novembro, o primeiro dia é no domingo, tá? Então, para qualquer data que você colocar aqui, o Excel ele vai trazer corretamente o dia da semana em que aconteceu o primeiro dia desse mês, tá? Por quê? Porque agora que eu sei que o primeiro dia aqui que o primeiro dia aconteceu exatamente aqui, ó, primeiro na quinta-feira, eu consigo voltar algumas casas e saber exatamente qual foi a data que aconteceu nesse primeiro quadrado aqui, ó, que é o nosso calendário, ok? Como que eu faço isso? Repare que se eu estou na quinta-feira, que é o dia 5, o domingo ele é exatamente 4 dias para trás, tá? Então, o domingo sempre vai cair o número da semana, no caso 5, menos 4, ou seja, menos o dia da semana, mais 1, tá? Para ficar mais claro, eu sei que essa explicação não ficou tão boa, para ficar mais claro, eu vou fazer aqui na prática. Eu vou criar uma outra variável chamada de primeiro prim.dom as date. Essa variável prim.dom é o primeiro domingo. No caso, é justamente esse quadrado aqui, ó. É o primeiro domingo do calendário. É esse quadrado aqui, ó. Seja ele o mês de referência ou seja o mês passado, tá? Como é que eu consigo ter acesso a esse domingo aqui, ó? Essa variável prim.dom, que é o primeiro domingo, vai ser igual à minha data de referência, aliás, ao primeiro dia, no caso a variável primeiro dia, que nesse caso é o dia 1º de setembro, menos, aí eu vou voltar alguns dias. Quantos dias que eu volto? Se o primeiro dia está aqui, ó, no dia 5, no número 5, na semana, que é a quinta-feira, que é o 5, ele tem que voltar 4, ou seja, 5 menos 1. Então ele vai voltar menos dia da semana, que representa o número 5, ou seja, ele está voltando 5 dias, mais 1. Então a gente vai somar 1, porque eu não quero que ele volte 5 dias, eu quero que ele volte 4 dias. Então ele está voltando 5, tiramos 5 e colocamos 1, ou seja, tiramos um total 4. Ok? Então, exatamente essa variável, essa data, vai ser exatamente o dia que aparece aqui, tá? Vamos fazer um exemplo. Vamos executar aqui, ó, a macro e colocar para ele exibir para nós o primeiro domingo. Vou clicar sobre esse botão. Ele vai trazer o dia 27 de setembro, tá? Então, a gente conferir no calendário, o primeiro domingo do calendário foi exatamente aqui, ó, no dia 27 de setembro, tá? Se eu pegar qualquer outra data aqui, ó, por exemplo, 5 de maio de 1000 é muito longe, 2005, por exemplo, 5 de maio de 2005. Vou clicar aqui, ó, ele vai dizer que essa célula é exatamente o dia 1º de maio, tá? Então, se eu voltar aqui, ó, até o ano de 2005, voltar aqui, ó. Cadê? Não sei por que eu fui tão longe. 2005, maio, o dia 1º, aliás, esse quadrado aqui, ó, corresponde ao dia 1º de maio, tá? Que é exatamente isso aqui, ó. Bom, agora que a gente já descobriu qual é a data que vai estar aqui, praticamente acabou o jogo, porque é só preencher o restante sempre somando uma unidade, tá? Então, para isso, a gente vai utilizar uma estrutura de repetição chamada for each, tá? Então, primeiramente, vamos declarar duas variáveis. Uma variável chamada calendário, então, calendário as range. Essa variável calendário, ela representa exatamente esse intervalo aqui, ó, de células, tá? Então eu vou dizer aqui, ó, que aqui em cima, ó, set calendário vai ser igual àquele intervalo de células que é range calendário. Lembre-se que esse intervalo aqui, ó, é
esse intervalo aqui, ok? Chamado de calendário. E vou criar uma outra variável, dim. Essa variável eu vou chamar de rng dia, as range também. Essa variável rng dia, ela vai representar cada uma dessas células aqui, ó, tá? Então esse intervalo inteiro é a variável calendário, e cada uma dessas que está aqui dentro é um objeto range também, chamado de rng dia. Por quê? Porque eu vou criar agora um for each. O for each, lembre-se lá no curso completo, eu acho que aqui no YouTube deve ter inclusive, o for each é uma estrutura de repetição que percorre objetos, ela percorre objetos dentro de uma coleção de objetos. Então temos aqui vários objetos range que formam uma coleção, que é o objeto range, que é o calendário, tá? Então o for each, ou seja, para cada rng dia, ou seja, para cada célula dentro da coleção, que é o intervalo chamado de calendário, ok? Então para cada uma dessas células dentro do calendário, aqui embaixo next, ele vai percorrer e vai fazer alguma coisa. O que eu quero que ele faça aqui, ó? Inicialmente eu vou escrever assim, ó, rng dia.value igual a x, só para você entender o que está acontecendo aqui, ó. Eu vou clicar, eu vou escrever stop aqui e vou executar. Ele parou aqui, ó. Vai começar a percorrer. Quem que é rng dia? É essa célula aqui, ó. Exatamente essa, porque ele vai começar sempre pelo começo da coleção. Ele vai colocar aqui, ó, o x, tá? Aí next ele volta. Agora o rng dia não é mais essa, é essa outra aqui do lado, ó. Eu executo, ele vai preencher x aqui, ó. E assim por diante, ó. Cada volta que o for dá, a variável rng dia, ela muda e assume o valor do próximo objeto. Então vai ser aqui, 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 depois ele vai vir para cá, tá? Ó. Ele tá preenchendo lá, ó. Agora vai vir aqui. Aí a hora que eu executar, ele vai preencher todas, tá? Ele vai preencher toda a minha coleção. Porém, não quero que ele preencha, que ele percorra a minha coleção e escreva x. Eu quero que ele escreva os dias desse calendário. Sabemos já qual é o primeiro dia, ou dia que vai aqui, ó, tá? Já fizemos esse cálculo, e a variável primdom, no caso, primeiro domingo. Vamos criar uma outra variável para fazer a contagem, essa variável chamada i, as integer. E aqui eu vou escrever que i é igual a 0, tá? Você já vai entender o porquê disso aqui, ó. Então, rng dia.value. E o que eu vou escrever aqui, ó? Exatamente a data, que é primdom mais i. Então eu sempre vou somar o valor uma unidade, porque quando ele estiver aqui, ó, essa data vai ser essa mais 1. Quando eu estiver na terça-feira, essa data vai ser essa mais 2, tá? E assim por diante. Porém, quando eu estiver nessa data, essa data é o valor dela mais 0. Por isso que a variável i começa no 0, tá? Então aqui i igual a i mais 1. Para cada volta que o for der, ele vai acrescentar uma unidade na variável i. Vou clicar aqui para fazer uma interrupção. Clicar para executar. Parou aqui, ó. Então aqui ele vai escrever 27 de setembro mais i, que é 0, que é 27 de setembro. Ó. Já escreveu aqui, ó. Depois i, agora o i vale 1. Então aqui ele vai escrever 28 de setembro. E assim ele vai percorrer todo o calendário e vai preencher todo o calendário. Tá? Ele preencheu aqui, ó, com todos os dias, né? É só eu arrumar aqui que vai aparecer aqui, ó. Mas eu vou deixar do tamanho que estava. Assim. Não quero que ele escreva a data inteira. Eu quero que ele escreva apenas o número que representa esse dia. Então, dia 27 de setembro, eu quero que ele preencha o dia 27 apenas. Para isso, vamos utilizar aquela variável que criamos lá no começo, chamada dia, que não utilizamos até agora. Então, aqui dentro do for each, vou escrever aqui dia vai ser igual à função day. A função day, ela vai extrair o dia
de uma data. Essa data é essa que está aqui embaixo, ó, prim dom mais i. Então a função day vai extrair o dia dessa data e vai atribuir a variável dia. Depois que a gente vai ter o dia, vamos colocar na célula o valor dessa variável que vai ser o próprio dia. Então, executando, ele vai preencher aqui para nós o calendário com os dias, apenas com um número que representa o dia. Porém, a gente tem que selecionar e colocar aqui a formatação geral, né? Porque estava na formatação data, a gente põe formatação geral. Agora ele está preenchendo os dias. Então, ó, aqui é 27 de setembro, 28 de setembro, 29, 30, aí começa outubro, tá? Que vem até o dia 31, certinho no sábado. Aqui, ó, acaba certinho no sábado, tá? Se eu pegar outra data, por exemplo, 20 de fevereiro de 2019, e clicar nesse botão, ele vai preencher aqui os dias do mês de fevereiro, que vai até o dia 28, inclusive. Começa na sexta-feira e termina na quinta-feira. Vamos fazer o teste aqui, ó. Vamos conferir 2019, fevereiro, começa na sexta-feira e termina aqui na quinta-feira, que é o dia 28, tá? Aqui antes é janeiro e depois já começa março. Então o nosso calendário ele já está pronto, tá? A gente utilizou aqui várias funções, as funções para quebrar uma data, que é a função dia, mês e ano. Depois criamos uma função para criar uma data, que é a função dateSerial. A gente cria uma data a partir dessa função. Utilizamos uma função chamada weekday, que é para obter o dia da semana em que ocorre essa data. E utilizamos o for each para preencher essas datas, esses números aqui, tá? Claro que ainda não acabou. A gente precisa colocar aqui do lado a semana, o número da semana em que ocorre essas semanas aqui, né? O ano tem 52 semanas, então isso é importante em algumas empresas que trabalham com o calendário industrial, que a semana o número da semana é importante. E a gente precisa também criar um botão para que o Excel avance períodos. Então, se eu clicar no botão, ele vai ir para o próximo mês e assim por diante, tá? Isso a gente vai fazer no próximo vídeo, tá? Então, nesse vídeo a gente já aprendeu algumas funções importantes de data. Repare que aqui em cima eu coloquei, ó, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Eu escrevi manualmente. Porém, existe uma função que eu não expliquei, vou explicar agora, chamada weekday name. Repare que eu tenho a função aqui, ó, weekday, que traz apenas o dia, tá? Que é o número de 1 a 7, mas tem uma função chamada weekday name que traz exatamente o dia por extenso. Por exemplo, MSG message box weekday name, tá? Aqui dentro eu vou colocar um dia entre 1 e 7. Se eu colocar, por exemplo, o número 1, ao segundo parâmetro ele pergunta se eu quero abreviar. Vou colocar aqui falso, que não quero abreviar. Aqui eu vou dar um exit sub para ele sair. A hora que eu executo, ele vai trazer domingo, tá? Essa é a função weekday name. Se eu colocar, por exemplo, 5 e executar, ele vai trazer quinta-feira, tá? Então eu posso preencher essas datas aqui também de maneira automática, toda pelo VBA, tá? Vou apagar isso daqui. Lembre-se que nós nomeamos esse intervalo aqui de calendário. Isso agora ele é interessante. Se eu trouxer para cá, digamos que eu precise remover ele para cá. Eu executo, ele vai preencher normalmente aqui, tá? Porque estamos utilizando um intervalo nomeado. Então essa aula ela vai ficar por aqui. Na próxima aula a gente vai continuar aprendendo outras funções um pouco mais avançadas de data, tá? Então se você até agora gostou desse vídeo, não esqueça de dar o teu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos, se inscreve no canal e principalmente ativa o sino para você ficar sabendo quando eu mandar os próximos vídeos. Beleza, pessoal? Um abraço e até a próxima.